Boa tarde, professores da Rede Municipal de Cametá. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver aqui quem já está presente aqui na live. Professora Maria Claudete Garcia, Mutuacá de Baixo, professora Bernadette, professora Marina Socorro, Raimundo da Joveina Machado dos Santos já está aqui presente. Sejam todos muito bem-vindos. E para quem ainda não conseguiu chegar e acessar a live dentro do horário, já deixo tranquilizados que está sendo gravado e será compartilhado posteriormente. Então, quem puder assistir depois, não conseguiu chegar no horário, não tem problema, pode chegar. E nós já estamos deixando gravado para vocês. Professora Elisonete também, seja muito bem-vinda. Gente, então o encontro hoje vai ser online, será para tratar de uma ferramenta em específico, o Jamboard. Já que os professores da Rede Municipal de Cametá agora têm contas Google, né? Receberam contas do Google. Dentro dessa conta tem uma ferramenta em específico para estar construindo materiais para o seu aluno, envolvendo atividades. Então, eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês. Quem está acompanhando aqui no chat, vocês já ouviram falar sobre a ferramenta Jamboard? Deixa aqui no chat se vocês já ouviram falar sobre essa ferramenta. Só para adiantar, gente, a ferramenta Jamboard a princípio, ela era utilizada nas escolas americanas como um quadro digital, certo? Um quadro de touchscreen que você toca nele, coloca conteúdo. Então, a princípio, o Jamboard ele era utilizado como um quadro digital nas escolas americanas. Então, o que aconteceu agora com o ensino remoto, a utilização de várias ferramentas para a gente estar adequando as atividades de sala de aula para o seu aluno estar fazendo em casa, né? Que é chamado o ensino remoto. Então, eu vou mostrar para vocês como é que você vai acessar a ferramenta Jamboard, certo? Já adianto que é uma ferramenta que ela tem na versão tanto para o computador quanto para o celular. Então, no celular, você também consegue estar baixando esse aplicativo, tá bom? Eu vou mostrar todos os procedimentos, o passo a passo, de como é que vocês podem estar utilizando essa ferramenta. E, em seguida, gente, eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês podem acrescentar atividades nessa ferramenta, tá bom? Só colocar aqui na tela. Primeiro, vocês vão acessar a conta institucional de vocês, certo? Como é que vai acontecer? Eu já acessei aqui o Google. Aqui no meu canto superior, gente, nós temos aqui o nosso menu de ferramentas. Agora, o primeiro passo que vocês precisam ter um pouquinho de atenção é qual é a conta que vocês estão utilizando para acessar essas ferramentas do Google. Como é que eu faço para descobrir? Passo aqui o meu mouse, lembrando que esse procedimento que eu estou fazendo é no computador. Passo aqui o meu mouse, em cima da fotinho que está localizada no meu canto superior direito, e ela já mostra qual é a conta de e-mail que eu estou vinculada. Então, é importante que você, professor, utilize a sua conta de e-mail institucional, por conta de você ter acesso a todos os recursos das ferramentas, não só um recurso básico, e também o seu armazenamento. Lembrando que todas essas ferramentas, quando você constrói qualquer documento, qualquer atividade utilizando essas ferramentas que está inclusa na sua conta, ela já vai estar salva no seu Google Drive, certo? Então, eu vou aqui no meu menu de ferramentas. Quando eu clico no meu menu de ferramentas, depois de me certificar que eu estou vinculada à minha conta institucional, eu vou localizar a ferramenta Jamboard, que é esse ícone aqui, ó, laranja e amarelo, certo? Se você não conseguir localizar logo aqui no início, você, aqui com essa barra lateral, você vai arrastar para baixo para localizar, tá bom? Porque esse menu aqui,
de ferramentas, você consegue editar. Eu consigo trocar de posição, deixar as ferramentas que eu mais utilizo para cima. Já deixo essa dica para vocês. Então, eu vou clicar aqui no meu menu de onboard e ele vai me direcionar para a ferramenta. Gente, com essa ferramenta, vocês conseguem criar uma tela para vocês darem a aula no ensino remoto, vocês conseguem criar atividades. As atividades dentro dessa ferramenta, vocês conseguem compartilhar com seus alunos, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Também consigo estar utilizando com elas para você usar como PDF. Então, caso você não consiga compartilhar com seus alunos utilizando a internet, você também consegue fazer esse download para PDF, para possivelmente utilizar uma impressão, tá bom? Então, essa aqui é a primeira fachada que você tem, né, de abertura do nosso Jamboard, certo? Então, o Jamboard, ele vai localizar para você estar utilizando a construção. Então, você pode estar começando aqui, ó, nosso cantinho direito. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas é um botãozinho de mais. Estou passando o percursor agora. E aqui no nosso canto direito, você consegue adicionar uma nova tela. Ou seja, você vai começar a construir o seu Jamboard a partir do zero. Então, eu vou acessar aqui um que eu já deixei preparado. Olha só, o primeiro visual deles é como se fosse uma tela em branco, certo? Vocês conseguem ver que é uma tela em branco, que você consegue estar utilizando recursos básicos que ele oferece. Aqui no nosso canto esquerdo, nós temos um menu. Percebam que esse menu ele está um embaixo do outro, os ícones, tá bom? E aqui em cima nós temos algumas opções para você alterar essa página. Então, o Jamboard é uma tela que você consegue estar construindo atividades com os recursos que ele já vai te oferecer aqui. E eu vou estar mostrando para vocês agora o que tem nessa ferramenta de recursos. Então, aqui em cima, gente, nós conseguimos inicialmente trocar o plano de fundo desse Jamboard, dessa tela, certo? Então, quando eu venho aqui em definir plano de fundo, quando eu clico em definir plano de fundo, ele vai me dar 6 opções de planos de fundo. Você consegue alterar para cores mais sólidas, ou até mesmo você consegue estar utilizando planos de fundo quadriculados, professores de matemática que utilizam folhas A4 com um sistema de quadriculado, você consegue estar utilizando aqui também, pontilhados. Então, você consegue fazer essas alterações. Eu vou colocar uma cor sólida para ficar em destaque. Então, após você alterar aqui, definir o seu plano de fundo, nós vamos aqui agora localizar o nosso menu. Nosso menu lateral, ele vai te dar todos os ícones que você consegue inserir e utilizar dentro do seu Jamboard, tá bom? Então, o nosso primeiro ícone aqui, que ele vai te dar, é o menu de caneta. Então, quando você clica aqui em caneta, ele já vai te dar 4 canetas em formatos diferentes e alteração de cores. Então, você consegue estar utilizando, por exemplo, vários tipos de pincéis, certo? Você consegue estar utilizando vários tipos de pincéis e estar alterando também as cores desse pincel. Carolina, por que ele dá essas opções aqui de caneta, sendo que eu estou utilizando no computador? No celular, gente, quando você baixa esse aplicativo, você consegue estar trabalhando, por exemplo, com o seu aluno, coordenação motora, porque no seu celular você consegue estar utilizando o touch, né? Então, com a caneta, você até consegue estar trabalhando com atividades de coordenação motora com os seus alunos, por exemplo, da educação infantil. Os professores que trabalham com a educação infantil conseguem estar utilizando esse recurso do Jamboard, por exemplo, em atividade para coordenação motora.
Aqui embaixo, a segunda opção ele vai te dar é a borracha, certo? Você não quer desfazer de todas a sua atividade, então você tem como utilizar o recurso de borracha. Aqui na minha quarta opção do nosso menu, da nossa ferramenta, nós temos as notas autoadesivas. Vou clicar aqui para vocês. Com as notas, o recurso de notas adesivas, eu vou estar mostrando para vocês em atividades que ela pode estar sendo utilizada para quebra-cabeça, pode estar sendo utilizada para embaralhamento de palavras, de vogais, sílabas, construção de atividades, de trilhas. Então, é um recurso que parece ser simples, porém, com a criatividade, você consegue estar montando atividades apenas com notas adesivas. Certo? E como funciona para colocar uma nota adesiva aqui nessa tela? Eu vou localizar aqui no nosso menu, clico na opção Notas Adesivas, e ele vai te dar aqui já um campo para você digitar. Aqui em cima, essas bolinhas coloridas, você consegue estar alterando a cor da sua nota adesiva. Vou colocar uma cor laranja. E aqui dentro você consegue estar utilizando o campo para estar digitando. Você pode digitar apenas uma vogal, uma frase, pequenos textos. Você terminou de digitar, você clica aqui no botão destacado de azul, salvar. Pronto. Aí ele já vai te dar novamente a opção para você estar utilizando a nota adesiva. Caso você não queira mais utilizar, você só clica aqui, ó, em cancelar, e a nota adesiva vai estar pronta. Essa nota adesiva você consegue estar alterando dentro da tela. Além de alterar, você consegue alterar o tamanho dela. Aqui nessas bolinhas laterais azul, em destaque, gente, é para você poder alterar o tamanho, certo? As bolinhas laterais aqui é para você alterar o tamanho. Quando você passa o seu percursor, o mouse, em cima da nota, você consegue também liberar esses 3 botões aqui, nessas 3 bolinhas. Quando você clica, você tem 3 opções. Você consegue editar esse texto que está dentro da sua notinha, consegue duplicar, ou seja, vai ficar 2 notinhas com a mesma cor e o mesmo texto, e consegue também excluir, certo? Então, desse jeito, desse processo, vocês conseguem estar criando notas adesivas dentro da sua tela. A quarta opção aqui que nós temos também de inserir algo aqui na tela do Jamboard são as mídias. E aí é um processo muito importante também para o professor que quer construir material através dessa tela. Nós temos aqui a opção de adicionar imagem. Então, quando eu clico aqui em adicionar imagem, ele vai te dar essa janela. Olha só, como todas as ferramentas do Jamboard e do Google, você consegue estar inserindo imagens de diversas formas. O que isso quer dizer? Como, por exemplo, essa primeira opção aqui que ele te dá é para você inserir uma imagem na qual você já tenha no seu computador ou no seu celular. Então, eu já tenho salvo a imagem na minha galeria, no meu notebook, eu gostaria de utilizar. Então, você vem nessa primeira opção aqui, fazer upload. Caso você não tenha essa imagem, Carolina, o meu armazenamento do meu computador, do meu celular, ele já está esgotado, já nem tenho como salvar a imagem. Isso ia me impedir, impossibilitar de construir a minha atividade? Não. Olha só esse recurso que a ferramenta te oferece. Você vem aqui, ó, em pesquisa de imagem Google. Olha só, ela vai te encaminhar para um banco de imagens do Google, sem que você abra qualquer outra janela, certo? Então, como funciona? Ele já vai dar aqui essa janelinha aqui, que é para você pesquisar uma palavra-chave. Eu vou colocar aqui uma palavra-chave. E ele já vai fazer um banco de pesquisa com a palavra-chave que você colocou, certo?
Então, você clica, seleciona a imagem que você quer. Selecionou a imagem, ele vai liberar aqui embaixo uma barra azul, perguntando se você quer inserir esta imagem. Colocou para inserir. E a imagem vai já ser anexada dentro do seu Jamboard, certo? Então, você consegue estar daquilo o recurso de imagem, tanto do seu dispositivo, do seu celular, mas também do banco de dados do Google. Vou fechar aqui e colocar uma outra opção para vocês. Além da pesquisa de imagem do Google, você consegue estar utilizando do seu próprio Google Drive. Lembra que o teu Google Drive ele tem um armazenamento maior, porque você tem uma conta institucional Google, e você consegue estar administrando e organizando dentro do seu Drive. Então, ele vai te dar essa opção também para você estar, através do seu Drive, pegando as suas fotos, GIFs, até mesmo utilizando o Google Fotos. Fechar aqui. Além do recurso de imagens, para os professores que estão trabalhando também na área de matemática, consegue estar trabalhando as formas geométricas. Abaixo aqui do nosso menu, onde tem adicionar imagens, nós temos aqui essas opções de estar trabalhando formatos geométricos. Então, você consegue estar escolhendo aqui o formato. Selecionei aqui, arrasto para dentro da minha tela e eu tenho como estar fazendo essa criação, esse quadrado, agora um círculo, está fazendo essa criação dentro da minha tela. Então, já começa aí a imaginar como é que você pode estar utilizando esses recursos com o teu aluno numa criação de atividade. Você consegue, quando você cria esse formato dentro da sua tela, você consegue, por exemplo, alterar a cor da borda e consegue também alterar a cor de fundo. Como é que funciona? Seleciona o formato que você deixou aqui na tela. Agora, eu vou localizar aqui na minha barra superior, a primeira opção é a cor da borda. Eu consigo alterar, vou colocar para vermelha. A segunda opção é a cor do preenchimento. No caso, aqui está branco, eu posso alterar, por exemplo, para verde. Então, assim, você consegue estar editando as cores do formato geométrico, certo? A última opção aqui que nós temos é para você adicionar caixa de texto. Você consegue, então, colocar imagem dentro dessa tela, consegue colocar formas geométricas, notas adesivas para você embaralhar, colocar pequenos textos, pequenas palavras, consoantes, vogais. Então, você tem como estar colocando em notas adesivas. Porém, com a atualização, você consegue agora colocar texto. Então, eu venho aqui embaixo da forma geométrica, temos aqui a opção no nosso menu, caixa de texto. Como é que eu faço agora para inserir na tela? Só clicar na tela, já selecionei aqui a caixa de texto. A minha dica é, quando eu selecionar um desses recursos aqui da minha lateral, ele vai ficar preenchido pela cor preta. Olha só, ficou preenchido, quer dizer que está ativa a minha caixinha de texto. Clico na tela, ele já liberou aqui uma caixinha de texto para poder explorar, certo? Quando você ativa a caixinha de texto, você consegue também alterar o tamanho, cor e a formatação. Vamos lá ver. Quando eu seleciono o meu texto, selecionei o meu texto. Aqui em cima você consegue alterar a cor. Vou colocar para uma cor vermelha. Consigo alterar aqui na nossa lateral da cor vermelha. Nós temos aqui estilos e tamanhos para a fonte, certo? Quando eu clicar aqui, eu posso colocar em exibição, que é a nossa fonte maior que temos dentro do Jamboard, certo? E aqui ao lado é a formatação de texto, que é aquela formatação que você tem centralizada, à sua direita, à sua esquerda, certo? Então, pronto.
Desse jeito, você consegue estar adicionando, acrescentando texto dentro da sua tela do Jamboard. O último recurso é para os professores que utilizam essa tela dentro de aulas remotas, aulas ao vivo. Nesse momento, a gente está fazendo esse encontro através do YouTube. Mas aí os professores, com seus alunos em turma, utilizam muito o Google Meet para estar transmitindo a sua aula, né, tendo esse encontro com a turma. Então, alguns professores utilizam essa tela para expor sua aula. Colocar esquemas, colocar imagens, trechos de texto, fórmulas de matemática. Então, ele utiliza essa tela para mostrar para os seus alunos e expor durante a aula. E aí, a ferramenta de Jamboard, pensando no professor, colocou aqui a opção de laser. Quando você clica aqui nessa última opção, você consegue destacar durante a aula sem que você deixe riscado a tela do Jamboard. Então, você consegue estar utilizando no formato de laser. Bem interessante para estar chamando a atenção em algum ponto específico na aula. Agora, a tela do Jamboard, gente, ela também pode ser compartilhada com seus alunos. Não só com seus alunos, mas também ela consegue ser compartilhada com outros professores, na qual você queira construir essas atividades, certo? Então, aqui no meu canto direito superior, eu vou clicar em compartilhar. As ferramentas do Google, gente, elas são colaborativas. Esse é o intuito de você estar otimizando o seu tempo, não saindo de casa, até mesmo que é uma questão que a pandemia ainda não acabou. Então, você consegue estar trabalhando dentro da sua casa, compartilhando com um grupo de professores, com o professor auxiliar, com o estagiário que está acompanhando dentro de sala, para estar construindo essas atividades. Ou até mesmo com a turma de alunos, em uma atividade ao vivo, uma atividade online. Eu vou compartilhar aqui o primeiro modo de você compartilhar essa tela para edição é através do e-mail. Eu posso estar utilizando através do e-mail. Vou colocar aqui a Thalia. Pronto. Aqui ao lado, gente, muito importante prestar atenção nesse detalhe, que quando eu for compartilhar com a pessoa através do e-mail, ele te pergunta como é que você gostaria que essa pessoa tivesse acesso à sua tela do Jamboard. Aqui ao lado tem uma caixinha. Quando eu clico, ele vai te dar duas opções. A primeira é, a Thalia pode editar essa tela junto comigo, ou a Thalia pode apenas ler. Ou seja, ela não vai conseguir mexer nada na tela, não consegue editar nenhum campo que esteja aqui. Eu vou colocar lá como editor. E ele vai te dar uma caixinha para você mandar uma mensagem. Vou colocar aqui, por gentileza. Ajude na atividade. Pronto. Nesse momento que eu enviar, compartilhar com a Thalia, ela será notificada no e-mail dela com a minha mensagem e também com o link que vai dar acesso a essa tela do Jamboard. Vou enviar. Pronto. Então, desse jeito, a Thalia já foi notificada e foi compartilhada. Agora, a professora Márcia Freitas, que acabou de entrar aqui na live, eu não tenho o e-mail da professora Márcia, mas eu gostaria que a professora Márcia, ela participasse aqui desse momento prático, né? Acessasse no computador essa atividade aqui, de você estar, por exemplo, inserindo no primeiro quadro uma pequena caixa de texto ou uma nota adesiva, para ver se vocês entenderam como funciona. E aqui ao lado, você também consegue estar inserindo imagens ou formatos geométricos, certo?
Então, como é que eu posso estar compartilhando com vocês para acessarem? Quem estiver utilizando o computador para assistir a live, você vai conseguir acessar esse link. No celular, gente, é necessário que você tenha o aplicativo, certo? Então, eu vou compartilhar agora o link para quem conseguir acessar esse Jamboard aqui. Vou só agora deixar a primeira página para que todo mundo acesse. Então, eu venho aqui em compartilhar. Como eu não tenho o e-mail da professora Márcia ou da professora Leomara, eu venho aqui em copiar link. É o segundo modo de você compartilhar o link dessa tela do Jamboard sem adicionar o e-mail. Então, eu venho aqui, compartilhar. Percebam que ele vai te perguntar a restrição. Então, se ele está restrito, eu preciso deixar aqui para qualquer pessoa com link. A restrição é, por exemplo, eu gostaria que somente pessoas da empresa, né, na qual eu utilizo o meu e-mail da Intercellular, utilizassem a edição. Caso você, professor da Rede Municipal de Cametá, gostaria que você deixasse restrito somente para quem utiliza o e-mail da secretaria para edição, você vai deixar restrito aqui, ó, nessa setinha abaixo, somente para a utilização da conta institucional. Caso não, você pode deixar aqui, ó, qualquer pessoa com link, que é como eu vou deixar aqui para vocês, e deixar no modo editor. Então, eu venho aqui copiar e vou deixar no chat para vocês. Quem puder acessar, se tiver pelo computador, vai ser interessante estar participando dessa interação. Pronto, já deixei aqui o link para vocês. A Thalia já está aqui dentro do documento. Percebam que quando uma pessoa entra no link, identificada com a conta de e-mail, eu consigo aqui ter acesso que ela está online. Olha só, ela já está identificada pela corzinha rosa. Então, eu consigo, por exemplo, quando a Thalia começar a editar aqui o documento, eu consigo ter acesso ao que a Thalia está fazendo. Então, são as duas maneiras que você consegue estar utilizando para colaborar, para você compartilhar esse link com outras pessoas. Thalia, você consegue estar editando para a gente estar acompanhando aqui, até que outras pessoas consigam acessar esse link que eu deixei aí no chat. Depois, gente, de estar mostrando passo a passo o que a ferramenta ela oferece como recurso, é importante a gente saber o que a ferramenta vai te oferecer. A partir de você conhecer o que a ferramenta te oferece, onde ela consegue deixar cada formato, cada acesso, então você consegue pensar e também adequar as atividades. O professor ele vai adequando as atividades presenciais para as atividades online. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês exemplos das estratégias que utilizamos com a ferramenta do Jamboard. Eu vou mostrar agora alguns exemplos para vocês. Só terminar de carregar aqui. Então, essa primeira atividade que eu vou estar mostrando aqui para vocês
em específico os professores de matemática, até mesmo os professores das séries iniciais, ensino fundamental, consegue estar utilizando essa atividade. Então, como é que ela funciona? Para especialistas, o aluno ele vai ter acesso a essa tabela. Essa tabela foi criada dentro do Jamboard, utilizando apenas os recursos de imagens, caixinha de texto e também as notas adesivas. Foram 3 recursos utilizados na construção dessa tabela. Então, como funciona a dinâmica? O aluno ele pode ter acesso tanto no impresso, né? O professor ele consegue imprimir essa tabela, mas também ele consegue estar compartilhando o link com o seu aluno para que ele tenha acesso a essa atividade, do jeito que eu mostrei para vocês. Então, como funciona? Aqui nós temos na primeira lateral, aqui na nossa primeira coluna, nós temos os produtos. Na segunda, nós temos segunda e terceira, nós temos números, e na última, a soma. Como funciona? Nós temos que descobrir qual número aqui na segunda e terceira coluna, na qual, somado, dei o valor de 12 e multiplicado, dei o valor de 27. Igual nosso primeiro exemplo aqui. O número que dei somado, por exemplo, 7 mais 5 deu 12, certo? E 7 vezes 5 deu 35. Então, qual número aqui seja somado, dei 12, e ele multiplicado, dei 27. Então, desse formato, gente, o aluno ele vai descobrindo como ele vai encaixando os números e pensando também no raciocínio mais lógico. Lembrando que dentro do Jamboard você consegue criar várias páginas. Ou seja, a tua atividade que você vai criando tem como aumentar o nível de dificuldade. Eu vou mandar aqui para vocês, mudar aqui. Olha só, mudei para a terceira página. Aqui em cima você consegue estar alterando as páginas, ou seja, um Jamboard você cria várias outras páginas. Aqui na terceira página eu já mudei a operação. Já coloquei aqui a divisão e subtração. A mesma regra, você tem que descobrir um número na qual ele consiga ser dividido e subtraído, certo? Então, o aluno pode preencher aqui através da caixinha de texto e também consegue através do celular com touch, que no celular ele tem um recurso bastante interessante, que é você utilizar o touch e ele consegue ter esse reconhecimento inteligente. Então, essa é a primeira atividade que você consegue estar utilizando com o recurso do Jamboard, essa tabela de números misteriosos. Vou voltar aqui para minha segundo exemplo. Para as séries iniciais também, você consegue estar utilizando o Jamboard para montar jogos das vogais. Nesse segunda atividade, você consegue estar utilizando os recursos das imagens. Lembra que eu falei para vocês que você consegue adicionar imagem? Então, você consegue estar criando esse quadro e o aluno tem que encaixar as imagens dentro das vogais, na qual começa a imagem. Por exemplo, aqui, ilha, posso colocar aqui, a aranha. Então, você consegue estar movendo essas atividades. Ah, Carolina, o meu aluno ele não consegue ter acesso ao link por conta da internet, mas não tem problema. O professor pode utilizar um recurso para você estar imprimindo a atividade. Vem aqui nos 3 pontinhos. E aí você consegue fazer, olha, o download em PDF. Aí você consegue realizar a impressão, trabalhar até mesmo com colagem, mas você consegue criar a sua própria atividade com a ferramenta, certo? Voltar aqui. Agora, um outro recurso de quebra-cabeça e jogo da memória, você consegue estar também
usando dentro do Jamboard. Vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Nessa primeira página, dentro do Jamboard, nós temos aqui uma imagem totalmente sólida, né? Eu coloquei como plano de fundo, você consegue expor do sistema solar. Quando eu passo já para uma segunda página, eu já consigo identificar os planetas com o nosso recurso de nota adesiva. Então, você consegue estar utilizando o recurso de nota adesiva para identificação dos planetas. Lembrando que com o recurso de nota adesiva, você consegue colocar imagens ou até pequenos textos, tá? Passando agora aqui para minha terceira página, olha só, com uma imagem eu consegui criar um quebra-cabeça online. Então, imagina a tua atividade após a aplicação do teu conteúdo em sala de aula, e aí você consegue estar utilizando o recurso de um quebra-cabeça. Você pode estar trabalhando em grupo, em dupla, para você estar construindo esse quebra-cabeça. Então, como é que você faz um quebra-cabeça desse aqui através de uma imagem simples? Eu vou até deixar e compartilhar com vocês o link para vocês transformarem uma imagem em quebra-cabeça. Lembrando que dentro do Jamboard você tem esse recurso de adicionar imagem. Ou seja, você vai adicionando essas imagens e deixando no formato embaralhado como quebra-cabeça. Eu vou mostrar aqui, é o imagem splitter. Gente, com imagem splitter, você consegue, através de uma imagem, transformar ela em um quebra-cabeça. Essa é a primeira opção aqui. Vou deixar o link para vocês também aqui no chat. Para quem tiver interesse em estar trabalhando quebra-cabeças com os seus alunos. Então, ele é muito simples, gente. Acessou aqui a página do Imagem Splitter, ele já vai deixar aqui bem destacado para você selecionar uma imagem. Você clicou, seleciona a imagem que você gostaria de utilizar para o quebra-cabeça, e aí ele vai te perguntar quantas partes você gostaria de deixar desse quebra-cabeça. Vou até colocar aqui uma imagem só para ilustrar. Selecionou a imagem, logo aqui ao lado você consegue estar definindo o número de colunas e o número de linhas, certo? Então, você trocando aqui, você consegue aumentar ou diminuir. E também no final, depois de definir colunas e linhas, você vem aqui, ó, dividir imagem. Dividiu a imagem, ela vai ficar naqueles quadradinhos e você consegue estar utilizando para estar passando lá para o seu Jamboard no formato de quebra-cabeça. Eu vou deixar o link para vocês. Pode ser que não utilize nessa atividade, mas em posteriores. Estou compartilhando o link aqui com vocês. Pronto. Então, desse jeito, gente, é uma maneira bem simples de você estar utilizando o recurso de imagem com atividades de quebra-cabeça. Vamos para a próxima atividade, que é a do jogo da memória. O jogo da memória você consegue também estar colocando não só o recurso de imagens, até mesmo de fórmulas, parte teórica, pequenos textos. Então, o professor ele pode estar adaptando o recurso de jogo da memória. Como foi que eu construí? Apenas utilizei um quadro, olha só, esse quadro aqui, eu consigo baixar na internet,
ou até mesmo utilizando aqui os formatos geométricos. Lembra que aqui na tua lateral, no teu menu, você consegue estar adicionando esses quadros geométricos. Após adicionar todos a parte do quadro, eu coloquei dentro um recurso de uma imagem. Essas imagens você pode estar encaixando, lembrando que você pode movimentar as imagens. E aqui ao lado, esse é o segredo que eu vou estar mostrando para vocês. Quando eu adiciono a imagem, tem essas 3 bolinhas aqui. Essas 3 bolinhas, nós temos a última opção que é ordenar. Você consegue trazer essa imagem para frente ou deixar ela atrás de uma outra imagem, que no caso é essas cartelas que eu deixei para cobrir a imagem. Então, eu coloquei a opção de deixar para trás, enviar para trás. Ou seja, quando eu coloco uma imagem, olha só, ela fica coberta, ela não fica em cima da imagem. Então, você consegue, desse formato, olha só, estar trabalhando o recurso de jogo da memória. Você pode estar utilizando também para colocar formas, né, geométricas, fórmulas de matemática, de ciências. Então, o professor ele pode estar adequando o seu conteúdo de sala de aula num jogo de jogo da memória. Vamos para a próxima. A próxima atividade é texto com criatividade dentro do Jamboard. Como na atualização de Jamboard ele te dá a opção de caixa de texto, você consegue agora estar explorando mais ainda um texto dentro do Jamboard. Ou seja, a proposta da atividade é que o teu aluno ele consiga desenvolver um texto dentro, começando a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Só que a introdução, o aluno vai se basear através da imagem que você selecionar. Então, você selecionou aqui a imagem, o aluno tem como referência iniciar a introdução de um texto através da imagem. O desenvolvimento da sua história também será baseada com a imagem que o professor selecionar. E a conclusão, o desfecho dessa história criativa é através da imagem. Então, você consegue estar utilizando aqui na sua base superior o comando da atividade e aqui embaixo, lembrando, o recurso de texto, você já pode até deixar a caixinha de texto disponível para o seu aluno. Então, ele consegue aqui estar digitando e desenvolvendo esse texto com criatividade. Então, percebam que esse menu aqui, parecendo ser simples, você consegue estar desenvolvendo atividades e estratégias com seus alunos para o ensino remoto, né? São atividades online que você consegue estar compartilhando com eles, desenvolvendo essa parte com a sua turma, tanto na aula online, né, naquele momento ali online, ou até mesmo posteriormente. Voltar aqui. Só lembrando um detalhe, todas essas atividades que você vai construindo dentro do seu Jamboard, utilizando esse recurso da tela, essas atividades todas vão ser salvas, gente. Então, vocês não vão ter risco de perder nada, vocês podem voltar e editar, até mesmo acompanhar o que o aluno está fazendo. Então, vocês percebam que tem bastante atividades que vocês conseguem estar adequando ao seu aluno, né? Não só adequando, mas também utilizando um recurso visual na sua aula. Olha só, a professora aqui, Edilene, que acabou de chegar, ela pode estar fazendo ali a sua aula online e estar utilizando o recurso visual para os seus alunos que estão na casa, consiga ter um recurso visual melhor. Ou seja, a aula online, ela precisa reter essa atenção. Então, essas atividades que você consegue estar agregando tanto o recurso de mídias, agregando colaboração, que seus alunos utilizem
a mesma ferramenta, em dupla, em grupo, você consegue estar ali tendo um engajamento melhor dos seus alunos. Esse aqui é um modelo de atividade, né, para estar trabalhando o sistema circulatório. Pode estar trabalhando com as crianças, né, durante ali a aula, ou até mesmo posteriormente. Você já consegue estar ali colocando o recurso de texto, a imagem com seus alunos, certo? Pedindo para que eles identifiquem através das notas adesivas, caixinha de texto. Então, desse formato aqui, você consegue estar trabalhando muito. É muito rico, gente, o recurso visual do Jamboard dessa tela. Tanto que é um recurso tanto utilizado nas escolas americanas, que agora que a gente tem acesso aqui através da nossa conta, vocês podem estar ali treinando, utilizando, para que vocês utilizem muito na construção dessas atividades com os seus alunos. Certo? Deixa eu voltar aqui com vocês. Que eu gostaria de compartilhar, gente. Só colocar aqui. Só um momento. É um convite que eu vou deixar aqui para vocês. Para quem não sabe, amanhã a Intercelery vai estar em Cametá. Vai ter a primeira formação presencial. E eu gostaria de saber que está aqui no chat, se vocês já realizaram a inscrição de vocês. Olha aqui o professor Nonato falando que essas ferramentas são fundamental para a importância do ensino-aprendizagem. Com certeza, professor. Quanto mais a gente conseguir chegar ao nosso aluno com esses recursos para que eles consigam alavancar na aprendizagem, é muito importante. O professor Lisonete também está dizendo que é muito interessante. Gente, eu gostaria de saber quem aqui já realizou a inscrição para estar participando amanhã desse encontro presencial que nós vamos ter em Cametá. A equipe vai estar amanhã nesse encontro presencial. Só compartilhar aqui o convite para vocês. Gente, já deixo aqui o convite para vocês. Vai ser amanhã esse encontro, certo? E vocês vão poder participar. Vou também deixar aqui o link para quem não realizou a inscrição. Então, é importante que vocês realizem a inscrição para que a gente possa ter um controle e também a certificação dos participantes, certo? O professor Isonete disse que já vai. Então, nós vamos estar aguardando vocês. Vai ser uma programação voltada para o Matematicando. Vai ser de 8 a meio-dia e nós vamos estar aguardando vocês nesse encontro presencial. A equipe já vai estar toda preparada, aguardando. E eu vou deixar aqui, vou compartilhar o formulário de inscrição para quem não realizou ainda essa inscrição. Vou deixar aqui. Inscrição. Corre que ainda dá tempo de você se inscrever. Garantir a tua vaga nesse encontro presencial. Quando você realizar a sua inscrição, você vai receber o nosso informativo, que vai estar lá com local, hora, tudo certinho, certo? Então, cuidado na hora de colocar seu e-mail, coloca direitinho, faça a sua inscrição para vocês estarem participando amanhã desse grande encontro que vai ter em Cametá, certo? Além disso, gente, não esquecendo da nossa frequência, a frequência que mostra que vocês participaram dessa live para a nossa certificação de professores que estão aqui estudando, participando da live. Não esqueçam de acessar a nossa frequência, certo? Amanhã tem programação presencial, temos também o link da nossa inscrição, tá tudo no chat, gente. Desde já eu agradeço muitíssimo a participação de vocês aqui nesse encontro e que tenha sido proveitoso, que vocês possam rever novamente para estar ali tentando construir
atividades com o Jamboard, certo? Já me despeço de vocês e agradecendo muito a presença de todos. Então, uma boa tarde, um excelente início de noite para todos e não esqueçam dos nossos links, certo? Um beijo e até a próxima.